Olá, meus amados irmãos, estamos dando início a mais um estudo do Seminário de Autoridade Espiritual de Watmani. Gostaria de estar orando agora, pedir que o Senhor venha nos abençoar e tudo aquilo que nós venhamos a falar venha ser inspirado por nosso Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, quero louvar e agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito e realizado em nosso meio, pela essa rica oportunidade de estarmos aprendendo sobre esse assunto da autoridade espiritual. Ó Deus, que cada irmão, cada irmã, Senhor, que tenha, Deus, se colocado à disposição para estudar, para aprender mais da Tua palavra. Eu rogo ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um desses nossos irmãos e que tudo aquilo que nós iremos aprender hoje, Senhor, venha estar sendo para a edificação e o crescimento da vida espiritual de cada irmão. Usa-me, Deus, como canal, um instrumento, que não venha eu falar de mim mesmo, mas que todas as palavras sejam inspiradas pelo próprio Senhor. Assim eu entrego a Ti esse estudo e que tudo esteja de acordo com a Tua plena vontade, Senhor. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui no capítulo de número 10, as manifestações da rebeldia do homem. Nós estaremos falando sobre esse assunto, mas eu gostaria de recapitular aqui o capítulo número 9, quando fala assim: em que setores particulares a rebeldia do homem se manifesta mais obviamente? Em palavras, raciocínio e pensamentos. Se não tratarmos essas áreas de maneira prática, a esperança da libertação da rebeldia será muito pequena. Então hoje nós vamos estar falando sobre os pensamentos, né? Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Amém? 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Amém? O elo entre o raciocínio e o pensamento. O homem manifesta sua rebeldia não apenas em palavras e raciocínio, mas também em pensamentos. Palavras rebeldes brotam do raciocínio rebelde, e o pensamento, por sua vez, trama o raciocínio. Portanto, o pensamento é o fator central da rebeldia. Então, gostaria que você anotasse essa pergunta, meu irmão. Vamos lá. Primeira pergunta que eu gostaria que você anotasse: qual é o fator central da rebeldia? Amém? Se as argumentações não forem descartadas, meu amado, não há como reconduzir o pensamento do homem à obediência de Cristo. A palavra que nós lemos em 2 Coríntios 10, 4 ao 6, fala sobre, no versículo de número 5, está dizendo assim: anulando nós sofisma, né? A palavra sofisma, substantivo masculino, argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente. Então, a gente observamos que se a gente não anular isso aí, né? Se a gente não anular esse pensamento, né? Sofisma, né? Esse pensamento de tentar enganar, induzir o erro, aparentemente correto, né? Aquela pessoa que aparentemente é bonzinho, ele faz o que é certo, ele é uma pessoa dedicada, está na igreja, ele é dizimista, ele é ofertante, mas de vez em quando ele age ardilosamente, procurando, e pretende induzir outros a errarem tanto como ele, outros fazerem o que ele faz,
como nós já falamos naquela aula, né, que ficou muito bem explicada sobre aquelas pessoas que tentam manipular, as pessoas que tentam o tempo todo, né, criar partidos. Então essa pessoa quer induzir outros ao erro que ele comete. Assim como ele não obedece, assim como ele não concorda, ele quer induzir outros a fazerem o mesmo que ele faz, enganando, né? E tentam silenciar em todo momento a liderança. Tentam criar partidos, né, para tentar silenciar aquele oponente. Então, o que nós estamos vivendo hoje, irmão, em nosso país, um grande exemplo, né, dessa questão da política, em que os políticos, partidos, executivo, judiciário, né, eles não estão se entendendo, os três poderes não estão se entendendo. A gente vê que está ali uma coisa, um tentando silenciar o outro, e a gente observa que isso também acontece dentro da igreja. A obediência é uma questão de pensamento. Questão de pensamento. Nosso hábito mental de argumentar é algo que herdamos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Satanás, ele emprega toda sorte de argumentação para nos escravizar, a fim de que nos tornemos inimigos de Deus em vez de submissos a ele. O texto de Gênesis 3 exemplifica 2 Coríntios 10. Satanás argumentou com Eva, e Eva, percebendo que a árvore era boa para alimento, reagiu com uma argumentação. Ela não deu ouvido a Deus, pois tinha suas razões. Quando o raciocínio aparece, o pensamento do homem cai em uma armadilha. Portanto, podemos concluir que, se realmente desejamos obedecer a Deus, devemos saber como a autoridade dele destrói as fortalezas da razão. Então a gente observa isso, meu irmão, recapturando a mente, né, cativa. No Novo Testamento grego, a palavra noemata no plural, é usada 6 vezes. Filipenses 4:7, 2 Coríntios 2:11, 2 Coríntios 3:14, 2 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 10:5 e 2 Coríntios 11:3. Em português é traduzida por entendimento, intenções, mente, argumento, e o significado é desígnios da mente. A mente é a faculdade, o desígnio é sua ação. O produto da mente humana, o homem, por meio da faculdade da mente, pensa e decide livremente, e isso representa o próprio homem. Assim que alguém deseja perseverar a sua liberdade, deve dizer que todos os seus pensamentos são bons e corretos, não se atreve a expô-los à interferência e, portanto, deve cercá-los com muitas argumentações. Eis porque os homens falham em crer no Senhor, ficam habitualmente aprisionados na fortaleza de alguma argumentação. O incrédulo pode dizer: vou esperar até ficar bem velho. Ou, muitos cristãos não se comportam bem, por isso não posso crer. Ou ainda não, vou esperar até que meus pais morram. Semelhantemente, há razões que os crentes apresentam para não amar ao Senhor. Os estudantes dirão que estão ocupados demais com seus estudos, os homens de negócio ocupados demais com seus negócios, o doente acha que sua saúde é fraca demais, e assim por diante. Se Deus não destruir essas fortalezas, os homens jamais ficarão livres. Satanás aprisiona os homens utilizando a fortaleza dos argumentos. A maioria dos homens coloca atrás de tantas linhas de defesa que são incapazes de atravessá-las para a liberdade. Só a autoridade de Deus pode levar cativo cada pensamento para obedecer a Cristo. Para reconhecer a autoridade, as argumentações humanas devem ser primeiramente lançadas ao chão. Só depois que o homem começa a ver que Deus é Deus, conforme declarado em Romanos 9, é que suas argumentações serão destruídas. E quando as fortalezas de Satanás são destruídas, nenhuma argumentação permanece e os pensamentos humanos podem ser, portanto, levados cativos para que obedeçam a Cristo. Só depois que os pensamentos são recapturados é que o homem pode verdadeiramente obedecer a Cristo. Podemos perceber, se alguém já tomou conhecimento da autoridade, observando se suas palavras, seus argumentos e pensamentos já foram devidamente reestruturados,
Quando uma pessoa depara com uma autoridade de Deus, sua língua não se atreve a agitar-se livremente. Suas argumentações e ainda mais profundamente seus pensamentos já não podem mais ser livremente expressos. Naturalmente, o homem tem numerosos pensamentos, todos são fortalecidos com muitas argumentações. Mas chega o dia em que a autoridade de Deus derruba todas as fortalezas da argumentação que Satanás levantou e recaptura todos os pensamentos do homem para torná-lo escravo espontâneo de Deus. Por conseguinte, já não pensa mais independente de Cristo, é totalmente obediente a Ele. Isso é libertação total. Amém? Aquele que ainda não tomou conhecimento da autoridade, geralmente aspira a ser conselheiro de Deus. Tal pessoa não tem ainda os pensamentos cativos a Deus. Aonde quer que vá, seu primeiro pensamento é descobrir como melhorar a situação. Seus pensamentos jamais foram disciplinados, pois são muitas e incessantes suas argumentações. Agimos como se existissem duas pessoas no universo, que são oniscientes, Deus e eu. Eu sou um conselheiro que sabe tudo. Tal atitude indica claramente que meus pensamentos precisam ser levados cativos, que não sei nada sobre autoridade. Então, vamos ver, isso é uma coisa muito séria. Quando a gente não sabe nada de autoridade, irmão, a gente vai ter uma grande dificuldade para colocar em ordem os nossos pensamentos, né? A liberdade natural é o solo para o ataque de Satanás e deve ser renunciada. Eu quero fazer agora a segunda pergunta. Quais são os pensamentos dos homens, né? Os pensamentos do homem são controlados por quais poderes? Gostaria que você anotasse aí. Os pensamentos do homem são controlados por quais poderes, né? Então a gente vê que no livro de Mateus 6 ao 24, gostaria que você lesse comigo no livro de Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Porque, meu irmão, por conseguinte, ou uma pessoa serve a Satanás ou serve a Deus. Ou eu obedeço a Deus ou eu obedeço a Satanás. Então ninguém pode servir a dois senhores. Observando o seguinte, é fácil perceber se uma pessoa reconhece ou não a autoridade. Pergunta número 3. Como podemos perceber se uma pessoa reconhece ou não uma autoridade? Pergunta 3. Como podemos perceber se uma pessoa reconhece ou não uma autoridade? Ok? Advertência aos teimosos. Ponto 1, de advertência aos teimosos, fala de Paulo. Paulo, em seu estado natural, era uma pessoa inteligente, capaz, sábia e racional. Sempre descobria um meio de resolver as coisas. Era confiante e servia a Deus com todo entusiasmo. Mas quando liderava um grupo de pessoas a caminho de Damasco para ali aprisionar os cristãos, foi levado ao chão por uma grande luz. Naquele momento, todas as suas intenções, meios e capacidade foram dissolvidos. Não retornou a Tarso, nem voltou a Jerusalém. Não só abandonou sua tarefa em Damasco, como também jogou fora todos os seus motivos para a sua empreitada. Muitas pessoas, quando encontram dificuldades, mudam de direção, tentando primeiro um caminho e depois o outro. Mas não importa o que façam, continuam agindo de acordo com as suas ideias e meios. São tolas e não caem com um golpe desferido por Deus. Então Paulo ele caiu no golpe de Deus, porque ele viu que Deus estava à frente, que Deus era tudo naquele momento. Então ele caiu, ele se desmontou. Então não foi o que aconteceu com Paulo. Uma vez abatido, ele perdeu tudo. Muitas pessoas ele não querem perder. Paulo foi diferente. Paulo ele perdeu tudo que ele tinha, né? Tudo que ele estava fazendo para servir a Deus, para obedecer a Deus.
Ele não sabia de mais nada. Ele dizia assim, não podia mais dizer nem pensar alguma coisa. O que devo fazer, Senhor? Perguntou. Encontramos aqui alguém cujos pensamentos foram levados cativos pelo Senhor e que obedeceu no fundo do seu coração. Então aqui é aquela coisa, meu irmão. A obediência de aparência é aquela pessoa que não obedece de coração, que não faz a tarefa completa, faz pela metade. Então Paulo não, ele simplesmente obedeceu de todo o seu coração. Buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscar de todo o vosso coração. Então, meu irmão, está na palavra. Que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração. Que possamos servir a Deus de todo o nosso coração. Então, a pessoa que vive com argumentos, está sempre ali argumentando em seus pensamentos, né? E essa pessoa vai estar sempre tendo dificuldade, porque ela não obedece de todo o coração. A terceira pergunta eu gostaria que você anotasse, meu irmão. Qual é a principal evidência de que uma pessoa entrou em contato com Deus? Pergunta de número 3. Qual é a principal evidência de que uma pessoa entrou em contato com Deus? Não, você que está lendo o livro, eu gostaria que você que está lendo o livro pudesse responder essa resposta segundo o que está escrito aqui no nosso livro. Porque também faz parte da obediência. Nós estamos estudando o livro de autoridade espiritual de Watmani. Então, tudo que nós estamos passando para os irmãos tem aqui o contexto, o estudo, né, que a gente está aprendendo dentro do livro, e um livro que está trazendo para nós cristãos um aprendizado muito importante, muito edificante. Eu louvo a Deus pela vida, né, do autor, né, por tudo que ele fez, né, por tudo que ele se dedicou para que pudesse estar escrevendo um material muito importante, muito rico, né, de conhecimento. Tudo que está aqui, né, são palavras que são muito inspiradas por Deus, eu creio nisso, que toda palavra que ele escreveu, tudo aquilo que ele escreveu nesse livro foi inspiradas por Deus e está trazendo para nós, irmãos, um grande crescimento na nossa área de autoridade espiritual. E relutar contra o conhecimento, né? Talvez você tenha discordado, não concordo, é meu ponto de vista, talvez foi a ideia do autor, essa ideia dele não bate com a minha ideia. Então a gente aprende muita coisa aqui, irmãos. Eu gostaria que você anotasse alguma frase, né, que às vezes a pessoa coloca muito, né? Os filósofos, né, eles dizem muito sobre isso, né? Filhos, vejam por vocês mesmos, ouçam com seus próprios ouvidos. Mas nós, cristãos, enxergamos com os olhos de Cristo e ouvimos com a voz de Deus, né? A voz de Deus que soa em nossos ouvidos. Então, meu irmão, vamos ouvir Deus falar através desse livro, né? Vamos ver, né? Através do que nós estamos lendo aqui, nós estamos vendo tudo aquilo que está sendo escrito aqui. Vamos ver com os olhos de Cristo, porque a Bíblia mesmo diz: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se seus olhos estiverem em trevas, com grande treva estará a sua vida, meu irmão. Então, tudo aquilo que você está lendo, está encontrando dificuldade, está achando que isso aqui não tem sido para edificar a sua vida, tem sido algo imposto pelo seu pastor, para o seu líder, alguém que mandou você estudar, você ler, e você vive relutando, né, de todo o seu coração, você está com o seu corpo todos em trevas, porque os seus olhos não são bons. Esse estudo talvez não tenha sido bom para você. Você não está fazendo contrariado. Se você fizesse de bom coração, como Paulo mesmo vimos aqui, Paulo ele obedeceu do fundo de seu coração. Será que você tem obedecido o seu pastor do fundo do seu coração? Será que você tem feito aquilo que o seu pastor tem te pedido do fundo do seu coração? Então a gente observa que Paulo se rendeu, Paulo se entregou a Cristo, meu irmão. Paulo parecia dizer: sou um homem que foi levado cativo por Deus e, portanto, agora sou seu prisioneiro. Chegou a hora de ouvir e obedecer, não de pensar e decidir. Anote essa frase, eu gostaria que você anotasse e guardasse essa frase. Chegou a hora de ouvir e obedecer, não de pensar e decidir. Abra comigo, né? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 13.
Diz assim a palavra do Senhor. Por isso lhes falo por palavras, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então aqui fala do ponto 2 do rei Saul. O rei Saul foi rejeitado por Deus, não porque roubasse, porque poupou o que havia de melhor entre os bois e ovelhas para sacrificá-lo ao Senhor. Foi algo que brotou de sua mente, ideias próprias. São ideias próprias sobre como agradar a Deus. É aquilo que estavam falando, os filósofos dizem, né? Filhos, vejam por vocês mesmos. Ouçam com seus próprios olhos, suas ideias próprias, irmãos. Nós não vivemos pelas nossas próprias ideias. Nós não enxergamos com os nossos próprios olhos. Nós não ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Porque Paulo mesmo disse em Gálatas, eu gostaria que você anotasse aí Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Então é uma decisão, meu irmão, que nós temos que tomar, né? Porque se você continuar com essas ideias próprias, foi o que Saul fez, era a ideia dele própria. Era um pensamento que ele tinha, né? De tentar agradar a Deus com seus próprios pensamentos. E aí, meu irmão, não agradou o Senhor. Não tem como eu agradar a Deus com os meus próprios pensamentos, com as minhas próprias ideias. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a direção do Senhor, eu tenho que buscar a revelação do Senhor, eu tenho que buscar a confirmação do Senhor. Paulo mesmo disse, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem vive em você, meu irmão? Será que você pode dizer que você não vive mais, mas Cristo vive em você? Será que esses pensamentos que você está tendo hoje a respeito da sua liderança são os pensamentos de Cristo? Será que esse raciocínio que você tem hoje, será que é um raciocínio humano ou é um raciocínio de Cristo? Será que as palavras que saem da sua boca são as palavras de vida ou são palavras de maldição? Será que isso é um pensamento de Cristo? Será que nós estamos agindo como Cristo era com o Pai? A obediência é melhor que o sacrifício. Não temos absolutamente o direito de oferecer conselhos a Deus. Ele foi morto por uma amalequita. Saul foi morto por uma amalequita. Todo aquele que tem em seu pensamento poupa uma amalequita será finalmente aniquilado por ele. Quem é o amalequita na sua vida? Quem é o amalequita na sua vida? Todo espírito de rebeldia a Deus e suas autoridades constituídas. Então, todas as vezes que a gente poupa uma amalequita, nós estamos poupando esse espírito de rebeldia dentro de nós. Nós temos que matar o amalequita, porque o amalequita se coloca contra Deus. É todo aquele que desobedece, é todo aquele que tem muito argumento, todo aquele que peca com seus próprios pensamentos, suas ideias próprias, não vive como Cristo, não anda como Cristo, não fala como Cristo, não são os pequenos Cristo nessa cidade. Será que você é um pequeno Cristo na sua cidade, na sua rua, na sua casa, na sua igreja? Quem é você, meu irmão? Coloque bem isso no seu coração. Veja se você realmente tem sido um referencial, tem sido a carta escrita, não por homens, mas você é a carta escrita de Deus, irmãos. Você é a própria carta de Cristo. Toda vez que você se coloca obediente ao Senhor, obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra, não relutando, não resmungando, né? Ficando o tempo todo aí articulando, isso vai te afastar do centro da vontade de Deus. Observando aqui o ponto 3, Nadab e Abiú.
Nadab e Abiú rebelaram-se contra a oferta porque deixaram de se sujeitar à autoridade de seu pai. Tentaram executar ideias próprias. Pecaram contra Deus oferecendo a fogo estranho. Assim ofenderam a administração divina, embora não falassem nenhuma palavra, nem apresentassem motivos, e ainda assim, pondo em prática as ideias e sentimentos próprios. Queimaram incenso. Acharam esse culto alternativo uma coisa boa. Se errassem, seria apenas tentando fazer uma coisa boa. Isto é servir a Deus. Então, achavam que tal pecado seria insignificante. Que é aquela coisa? Estou fazendo a obra de Deus, estou servindo a Deus. Está errando tentando fazer uma coisa boa, mas, irmãos, esse pecado, ele achava que era insignificante, a desobediência. Tem que fazer isso, tem que obedecer. Não estou pecando, não estou matando, não estou roubando, né? Eu não tenho feito nada errado, mas, meu irmão, quando você desobedece uma autoridade, quando você se rebela contra uma autoridade, quando você fala mal de uma autoridade, meu irmão, não tenha esse pecado como um pecado insignificante, pois esse pecado pode comprometer a sua salvação. O testemunho do reino apresentado por meio da obediência. Amém? Então a gente observa que Deus não considera o fervor de nossa pregação ou disponibilidade de espírito para sofrer por ele. Ele olha para ver até que ponto somos obedientes. O reino de Deus começa quando há absoluta obediência a Deus. Nenhum pronunciamento de opinião, nenhuma apresentação de argumentos, nenhuma murmuração, nenhuma injúria. Por esse dia glorioso, Deus tem esperado desde a criação do mundo. Embora Deus tenha seu Filho primogênito, né? As primícias da obediência, está aguardando muitos filhos semelhantes ao primogênito. Sempre que neste mundo surge uma igreja que verdadeiramente obedece à autoridade de Deus, há o testemunho do reino. E Satanás é derrotado. Satanás não tem medo de nosso trabalho enquanto agimos sob o princípio da rebeldia. Apenas ri secretamente quando fazemos as coisas de acordo com os nossos pensamentos. Sabe aquela coisa? Está lá. Ele está feliz. Sabe quem está feliz com essa desobediência sua contra o seu pastor, contra o seu líder? Sabe quem é? Satanás. Ele está rindo de você, meu irmão. Ele está rindo, está brincando, está fazendo festa. Sabe por quê? Você é uma marionete dele. Simplesmente, eu quero dizer para você, meu amado, toda vez que você desobedece uma autoridade, toda vez que você reluta em fazer aquilo que o seu líder manda você fazer, você é uma marionete de Satanás. A lei mosaica declarava que a arca deveria ser carregada por levitas, mas os filisteus enviaram a arca de volta a Israel sob um carro puxado por bois. Davi, ao transportar a arca para sua cidade, deixou de consultar a Deus. Em vez disso, ordenou por conta própria, a ideia própria, que a arca fosse transportada por um carro de bois. Os bois tropeçaram e a arca começou a cair. Uzá estendeu a mão na direção da arca para segurá-la. Instantaneamente foi morto por Deus. Mesmo que a arca não estivesse caído, não se encontrava como deveria, sob os ombros dos levitas, mas sobre um carro de bois. Em nenhuma ocasião anterior, quando a arca foi carregada pelos levitas através do Rio Jordão, ela totalmente estava segura e protegida, apesar do transbordamento do rio. O contraste mostra-nos que Deus quer que lhe obedeçamos, não que lhe façamos sugestões. Sabe aquela coisa? Poderia ser assim, tem que ser assim, meu irmão. Deus já disse o que tem que ser feito. Se Deus falou que tem que ser feito, vamos fazer. A palavra está dizendo, ide e pregai. É ir pregar. Mas por quê? Para quem? Tem pessoas específicas. Se Deus falou que tem que orar incessantemente, você reluta em fazer parte da escala de oração, você reluta em estar em fazendo evangelismo quando o seu líder, quando a sua autoridade chama e te convoca, você fica em casa. Então, meu irmão, se está na palavra, obedeça. Se está contra a palavra, você vai questionar. Mas espera aí, está fora da palavra. Não, está na palavra, irmão. Relutar com a palavra, irmão, é espírito de rebeldia. O modo de servir, se acrescentarmos pensamentos humanos, fica para sempre obstruído. Deus deve governar, os homens não devem dar conselhos. Meu irmão, para de ficar dando conselho para Deus.
Pare de dizer o que Deus tem que fazer ou não tem que fazer. Já está na palavra. Já está escrito que nós devemos fazer ou não. Já está na palavra, irmão. Você não vai ser melhor do que Deus. Não tente ser como Satanás. Satanás queria argumentar com Deus. Satanás queria dar conselho para Deus na criação, em tudo que ele estava fazendo. E qual foi o lugar que Satanás parou? Será que você está feliz com a sua vida dessa forma? Desse jeito que você está vivendo? Será que você é uma pessoa que está isolada nesse mundo da sua própria vida? Pessoa que você não tem nem relacionamento, não consegue fazer relacionamento com os irmãos da sua igreja, não consegue ser amigo do seu líder, do seu pastor? Você acha que isso está... Será que você não parou para pensar que tem alguma coisa errada de você com o seu líder? E o tempo todo você está argumentando que é do seu líder para com você. Será que você não olhou um pouquinho para você e tem visto que de repente é de você que parte todo esse sentimento, todo esse raciocínio, todo esse pensamento? Então tem que anular, irmão. Você tem que parar com isso, meu irmão. Porque toda vez que você luta contra isso, você está lutando contra o próprio Deus. Ao perder nossa liberdade, obtemos a verdadeira liberdade no Senhor. E estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Está lá na palavra, 2 Coríntios 10, 4, 6. Estando prontos para punir toda desobediência. Aquele que ainda se inclina a oferecer conselhos a Deus não é totalmente obediente. Como esperar que o mundo, meu irmão, seja obediente, se a igreja, que somos nós, não obedecemos às autoridades? Como esperar, uma igreja, assim, obediente? Não tem como. Uma igreja desobediente não pode esperar que os incrédulos obedeçam ao evangelho. Como esperar que as pessoas amem, se nós que somos cristãos não amamos? Como esperar que as pessoas incrédulas respeitem se nós não respeitamos? Como esperar que as pessoas do mundo, incrédulos, façam aquilo que nós não queremos fazer? Mas como uma igreja obediente, também surgirá a obediência ao evangelho. Se nós formos obedientes, irmãos, pessoas chegarão e serão obedientes. O grande plano de Satanás é fazer com que o maior número de pessoas dentro da igreja sejam desobedientes. Porque quanto mais pessoas forem chegando, quanto mais você pregar o evangelho, quanto mais a igreja evangelizar e chegarem pessoas para a igreja, elas encontrarão um povo ali desobediente, tanto como elas são na vida. Então, meu irmão, vamos fazer diferença. Todos nós devemos aprender a aceitar a disciplina para que a nossa boca seja instruída no sentido de não falar levianamente. Nossa mente e não argumentar. Nosso coração e não oferecer conselhos a Deus. Então, meu irmão, a disciplina é importante. Talvez você não concorde com a disciplina. Talvez você diga assim, não concordo. Por quê? Se a pessoa não participou do ensaio, ela não pode cantar. Se a pessoa faltou à Santa Ceia, ela não pode estar na escala. A disciplina é um fator importante para aprendizado e aperfeiçoamento e para qualificar a pessoa para aquilo que ela está fazendo. Então, meu irmão, toda disciplina é importante. E nós devemos aprender a aceitar a disciplina. É melhor aceitar do que você ficar bicudo, chateada, enrolando, murmurando, argumentando. Não adianta, irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meu amado, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, esse estudo de hoje, que essa lição possa ter falado muito ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Vamos orar e pedir que Deus possa falar mais profundo ainda naquilo que nós estaremos estudando, você que está fazendo o seu dever, que Deus possa estar te abençoando. Você, meu irmão, que chegou ao capítulo número 10, eu quero glorificar a Deus pela sua vida e quero pedir ao Senhor que continue te abençoando, para que você não pare no meio do caminho, que você continue firme e forte. Amém? Oremos. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por mais esta aula, por tudo aquilo que o Senhor fez e está fazendo em nosso meio, por todo ensinamento, Deus, que tem abençoado as nossas vidas, Senhor. Abençoe cada irmão, cada irmã que tem, Deus, estudado esse seminário, Senhor.
Que o Senhor Deus venha estar feliz com as atitudes de cada um dos nossos irmãos e que todo espírito rebelde seja repreendido em nome de Jesus Cristo. E assim, ó Pai, nós oramos e entregamos a Ti em nome de Jesus. Amém.